Fluminense disputam vaga na finalíssima do Campeonato Carioca ao se enfrentarem pelo jogo de volta da semifinal neste sábado, às 16. No clássico, a equipe tricolor liga o alerta para um problema que pode contribuir para o Mengão avançar à próxima fase, na quantidade de gols sofridos em bolas aéreas. O Fluminense disputou 14 partidas na temporada 2024. Neste recorte, a equipe de Fernando Diniz sofreu 19 gols, sendo 7 deles decorrentes de bolas aéreas. 6 tentos oriundos de cruzamentos ou faltas levantadas na área, inclusive, aconteceram nos últimos 5 jogos do time tricolor. Flamengo aproveitou o problema do Fluminense. 2 dos 7 gols sofridos pelo Fluminense em bolas aéreas aconteceram diante do Flamengo, no último sábado, a 0-9. Isso porque Everton Cebolinha abriu o placar ao subir sozinho entre Guga e João Arias. Já Pedro recebeu o cruzamento de Arrascaeta e cabeceou para o fundo da rede. Situação do Flamengo. Diferentemente do Fluminense, o Flamengo chega para o clássico em situação mais confortável. Isso porque o rubro-negro sofreu apenas um gol em jogos oficiais na temporada 2024, enquanto balançou as redes adversárias 25 vezes. Além disso, por ter vencido o confronto de ida por 2-0, o Mengão tem vantagem no placar. Por fim, com melhor campanha na primeira fase do Campeonato Carioca, o Fla possui benefício de empate no agregado. Flamengo x Fluminense. Buscando manter o ataque goleador e a defesa imbatível em busca da classificação à final do Campeonato Carioca, o Flamengo se prepara para enfrentar o Fluminense às 21 horas, ao horário de Brasília, do próximo sábado, às 16. Sendo assim, a bola rola pela semifinal do torneio estadual no Maracanã. Como manda a tradição, o Coluna do Fla transmite o clássico entre Flamengo e Fluminense, ao vivo, no YouTube. Dessa forma, a cobertura mais rubro-negra e pé quente da internet conta com narração do brabo Rafa Penido. Além disso, os comentários são de Túlio Rodrigues e reportagens de Léo José e Vitor Belotti. Por fim, a Band, a Canal Aberto, a Band Sports, a TV fechada, e o GOAT, a streaming, também exibem o jogo. Um dos recém-chegados ao Flamengo, Nicolás de la Cruz já está mais do que adaptado ao elenco rubro-negro. Um dos destaques da equipe comandada por Tite neste início de temporada, o meio-campista uruguaio não poupou elogios à infraestrutura do clube carioca. Em entrevista à ESPN Uruguai, o camisa 18 falou das expectativas que tinha antes de fechar acordo com o Flamengo. Após vários meses de tratativas, no dia 24 de dezembro do ano passado, o clube carioca chegou a um acordo com o River Plate, Argentina, pelo meio-campista. A gente sempre imagina, mas também tem o Jorginho Arrascaeta, dentro do clube durante muitos anos. E ele sempre comentou um pouco sobre o dia a dia, a situação e tudo que envolve o clube, iniciou Nicolás de la Cruz. Então eu já imaginava e, obviamente, quando cheguei ao clube tudo o que eu imaginava, as expectativas que esperava, à medida que o tempo vai passando, vou me dando conta de onde estou e creio que a infraestrutura do clube é muito surpreendente, finalizou o jogador uruguaio. Invicto no Flamengo. De la Cruz ainda não sabe o que é perder com a camisa rubro-negra, assim como o Flamengo, que segue invicto na atual temporada. Além disso, já são 10 jogos sem sofrer gols e a equipe tentará ampliar essa marca no próximo sábado, às 16, contra o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca. Uma dos nomes que integraram o elenco histórico e multicampeão do Flamengo em 2019, Orlando Berrio concedeu entrevista exclusiva à reportagem do Coluna do Fla, no YouTube, nessa terça-feira, a 12. Perguntado sobre o trabalho junto ao treinador Jorge Jesus, o atacante colombiano não poupou elogios. Além de ressaltar a experiência positiva em atuar sob o comando do português, o jogador também afirmou que o míster está muito acima de outros técnicos. A verdade é que foi uma experiência fantástica. Para mim, Jorge Jesus é um cara que taticamente está muito acima, com todo o respeito, de muitos treinadores. A parte tática dele, a ideia de jogo, está muito acima. E em 2019 você viu tudo que ele fez em campo, né? O único time que parava o time titular era nós, o time reserva. Era no jogo mais fechado que ficava 0x0, 1 multiplicação 1, 2 multiplicação 2, nos treinamentos. Mas porque a gente trabalhava muito, a gente se exigia muito, iniciou. Então, isso foi, na minha opinião,
o que mais ajudou que o entrosamento e o nosso nível era muito acima, além do trabalho do Mister Jorge Jesus, que foi fantástico. Pessoalmente aprendi muito com ele, aprendi a ver o jogo de outra maneira. Porque no futebol ninguém tem uma verdade absoluta. E a maneira como ele enxergava o jogo, como ele treinava, como ele preparava a gente para mim foi fantástico. Poder compartilhar com ele esse 2019, e conseguir tudo o que conseguimos junto, acrescentou Orlando Berrio, para o Coluna do Fla. Passagem pelo Flamengo. Orlando Berrio jogou no Flamengo entre 2017 e 2020. Ao todo, o colombiano entrou em campo em 81 oportunidades, marcou 7 gols e conquistou 7 títulos. Foram eles, em 3 cariocas, um brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. Veja a entrevista na íntegra. Por fim, além da experiência de jogar sob o comando de Jorge Jesus, Berrio também confessou o sonho de voltar ao Flamengo e abriu o jogo sobre as lesões que prejudicaram a passagem pelo clube carioca. Ainda, o colombiano abordou o S. Faltam poucos dias para Flamengo e Fluminense voltarem a campo em busca de uma vaga na finalíssima do Campeonato Carioca. No próximo sábado, às 16, as equipes medem forças no Maracanã, pela volta da semifinal do estadual. Além de se tratar de um duelo decisivo, o Fla-Flu do fim de semana marca a edição de número 450 na história do clássico. Flamengo em vantagem na semifinal e no retrospecto histórico. Após vencer o jogo de ida por 2-0, o Flamengo chega para o Fla-Flu decisivo na vantagem. Além disso, por finalizar a Taça Guanabara em primeiro lugar, o Mengão ainda conta com o benefício do empate no placar agregado. Em meio a isso, o Mengão tentará manter os números positivos contra o Fluminense. Isso porque, ao longo da história, as equipes cariocas mediram forças em 449 oportunidades. Nesse ínterim, o rubro-negro venceu 164 vezes, empatou 144 e perdeu em 141 ocasiões. A equipe rubro-negra marcou 647 gols no confronto, enquanto teve a defesa vazada pelo Fluminense 587 vezes. Além disso, nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias para o Flamengo, 3 empates e 3 triunfos para o rival. Vale o desempate em semifinais. Esta é apenas a terceira vez que Flamengo e Fluminense se encontram em semifinais de Campeonato Carioca, sem contar turnos. Nas outras 2 semidisputadas, uma vitória para cada lado. Ou seja, o confronto desta temporada vale o tira-teima. Fla-Flu de número 450. Marcando o Fla-Flu de número 450, Flamengo e Fluminense medem forças às 21 horas, ao horário de Brasília, do próximo sábado, às 16. A bola rola no Maracanã, e a expectativa é que as arquibancadas estejam lotadas para o clássico. Isso porque 25 mil ingressos já foram comercializados antes mesmo das vendas abrirem para o público geral. Flamengo e Fluminense voltam a campo às 21 horas, ao horário de Brasília, do próximo sábado, a 26, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o clássico no Maracanã, a torcida promete fazer presença e, por isso, cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, até a noite dessa terça-feira, a 12, mais de 25 mil ingressos foram comercializados para o jogo entre Flamengo e Fluminense. Antes de mais nada, é importante ressaltar que, no momento, apenas os sócios torcedores do rubro-negro têm acesso à compra dos bilhetes. Além disso, o setor norte, destinado aos flamenguistas, já está esgotado. Isso porque a venda dos ingressos para o público geral estará disponível apenas a partir das 10 horas, ao horário de Brasília, desta quinta-feira, a 14. Ou seja, os 25 mil bilhetes foram adquiridos apenas por sócio-torcedores do Flamengo. Por fim, vale ressaltar que o mando de campo é do rubro-negro e a tendência é de que a maioria das arquibancadas do Maracanã estejam ocupadas por adeptos do Clube da Gávea. Flamengo x Fluminense. Com expectativa de casa cheia para o duelo que vale vaga na finalíssima do Campeonato Carioca, Flamengo e Fluminense entram em campo a partir das 21 horas, ao horário de Brasília, do próximo sábado.